Seja bem-vindo ao canal Escritura Comentada. É muito bom ter você aqui. E já que você está aqui, te inscreve no canal. Compartilha o link deste vídeo e após assistir ele por completo, é claro, deixa o teu gostei. E neste episódio, nós vamos refletir sobre um período de grande turbulência e queda espiritual registrada no livro de Mórmon, que se encontra no capítulo 7 de Terceiro Nefe. Este capítulo, ele nos oferece lições sobre as consequências da iniquidade, do orgulho e da corrupção. Mas também nos lembra da importância da retidão, da liderança espiritual e da esperança em Cristo. Ao observar os nefitas, que viveram tempos de grande decadência moral, nós devemos aprender e ficar atentos para não repetir os mesmos erros e nos mantermos firmes na fé em Cristo. Vamos dar início à nossa reflexão com Terceiro Nefe 7:1, que relata o trágico assassinato do juiz supremo pelos nefitas que haviam se desviado do caminho da retidão. Ora, eis que vos mostrarei que não estabeleceram um rei na terra, mas nesse mesmo ano, sim, no 30º ano, destruíram, sim, assassinaram o juiz supremo da terra na cadeira de juiz. Este assassinato foi planejado e executado por uma conspiração secreta composta de juízes, advogados e sumos sacerdotes apóstatas, e marcou o desmantelamento da República Nefita e deu início a um período de caos e divisão. A queda do governo nefita não foi obra do acaso, foi o sintoma de uma doença bem mais grave, a queda espiritual. É fácil chegar a esta mesma conclusão que eu cheguei quando fazemos a leitura de Terceiro Nefe 7, de 5 a 6, que diz: Ora, tudo isto foi feito sem que ainda houvesse guerra entre eles. E toda essa iniquidade caíra sobre o povo, porque eles se submeteram ao poder de Satanás. E os regulamentos do governo foram destruídos devido às combinações secretas de amigos e parentes dos que haviam assassinado os profetas. Notadamente, aqui nós temos um padrão de desintegração social e corrupção espiritual. Isto foi o que culminou na divisão da sociedade em tribos, onde cada uma passou a ser liderada por seus próprios chefes. Quando o povo se desvia dos princípios justos que sustentam a sociedade e os corações se voltam ao orgulho e à iniquidade, a destruição é inevitável. A advertência aqui é clara. Quando permitimos que o poder de Satanás influencie nossos corações e as estruturas de nossa vida, caminhamos para o fim. A corrupção, queridos, ela não afeta apenas os governos. As famílias também são vítimas, pois destrói os relacionamentos, alimenta a vingança e compromete a paz conjugal. Em Terceiro Nefe 7, de 2 a 4, lemos que o povo se dividiu em tribos. E os do povo dividiram-se uns contra os outros e separaram-se em tribos, cada homem segundo sua família, parentes e amigos. E assim destruíram o governo da terra. E cada tribo nomeou um chefe ou comandante.
e assim se converteram em tribos e chefes de tribos. Ora, eis que não havia homem algum entre eles que não tivesse uma grande família e muitos parentes e amigos. Portanto, suas tribos tornaram-se sumamente grandes. Isso representa uma regressão da civilização levita. Eles abandonaram o progresso que tinham alcançado sob a liderança de juízes e retornaram às formas primitivas de governo. Isso nos ensina que, sem a retidão e sem seguir os princípios divinos, mesmo as sociedades mais avançadas podem regredir. Quando membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, nós somos abençoados com uma organização inspirada, que é conduzida por revelação divina e guiada por profetas vivos. Por isso, não podemos permitir que o orgulho, a divisão e a influência de forças externas nos afastem dessa ordem divina. O Senhor estabeleceu um padrão de liderança e cooperação dentro de sua igreja, que visa fortalecer a unidade, não apenas entre nós, mas também em nossas famílias e em nossas comunidades. Precisamos lembrar que somos chamados a apoiar nossos líderes e seguir os princípios do Evangelho, sem deixar que o egoísmo e as ambições pessoais causem divisão. Terceiro NEF 7:8 nos apresenta uma descrição clara e severa da condição espiritual e moral do povo. E assim, não havia transcorrido 6 anos, e a maior parte do povo já se desviara de sua retidão, como o cão que torna seu vômito, ou como a porca ao seu chafurdar na lama. Queridos irmãos, esse versículo ecoa as palavras do apóstolo Pedro, que em 2 Pedro 2:22 descreveu o retorno dos ímpios à sua antiga condição de pecado. O cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada ao esponjadouro de lama. A queda espiritual do povo nefita ficou para nós como um triste lembrete de como em tempos de prosperidade ou dificuldades o coração humano pode ser facilmente desviado da verdade. Um povo que antes era justo e temente a Deus, rapidamente voltou à iniquidade. Isso nos lembra que a retidão, meus irmãos, não é um estado permanente. É algo que deve ser cultivado diariamente por meio de nossas escolhas, por meio de nossas orações, por meio de nossa obediência e serviço ao Senhor. O orgulho e a arrogância são perigos espirituais que podem nos afastar do caminho do Senhor. Por isso, devemos estar constantemente vigilantes para não cairmos nos mesmos padrões de decadência. No entanto, em meio à apostasia e ao caos, encontramos a figura de Nefe, que é descrita como um homem de grande fé e poder espiritual. Em terceiro NEF 7:15, nós lemos: E aconteceu que Nefe, tendo sido visitado por anjos e também pela voz do Senhor, tendo, portanto, visto anjos e sendo testemunha ocular, e tendo recebido poder, a fim de que soubesse a respeito do ministério de Cristo, e sendo também testemunha ocular do rápido retorno do povo,
da retidão para a iniquidade e abominações. De acordo com este versículo, Nefe não apenas testemunhou o retorno do povo à iniquidade, mas também realizou muitos milagres em nome de Jesus Cristo, conforme podemos ler em 1 Nefe 7,19. E em nome de Jesus expulsava demônios e espíritos imundos. E até seu irmão ele levantou dentre os mortos, depois de haver sido apedrejado e morto pelo povo. Nefe nos dá um exemplo poderoso de liderança espiritual. Mesmo em meio à corrupção e ao caos em que eles se encontravam, ele manteve sua fidelidade ao Senhor e foi um instrumento nas mãos de Deus. Ele ministrou com poder e autoridade, realizando milagres e pregando a verdade. Para nós, quando discípulos de Jesus Cristo, isso é um chamado para sermos firmes em nossa fé, mesmo em tempos de tribulação. Seguindo este exemplo, nós devemos buscar a companhia do Espírito Santo, para que ele nos fortaleça e nos capacite a praticar o bem, mesmo diante das adversidades. A lição principal que nós podemos extrair de 3 Nefe 7 é que mesmo quando as trevas parecem predominar, há sempre a esperança em Jesus Cristo. A destruição do governo nefita e a divisão da sociedade em tribos foram sinais de profunda apostasia. Mas logo após esses eventos, o Salvador ressuscitado veio ao continente americano, trazendo luz, cura e restauração. Assim como os nefitas eventualmente experimentaram a presença gloriosa de Cristo, nós também podemos encontrar sua luz em nossas vidas, mas se formos fiéis. Eu testifico que Jesus Cristo vive e que Ele é nosso Salvador. Que possamos ser firmes em nossa fé e que em meio às tribulações possamos encontrar consolo e orientação em Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Fica com Deus, meu irmão.